Olá pessoal, para quem ainda está comigo nessa playlist, no último vídeo a gente viu a definição de DR, ou seja, uma variação de vetorzinho no espaço 3D, agora para qualquer sistema, mais aplicado para o sistema curvilíneo. A gente viu os fatores de escala e agora finalmente a gente consegue ver como é que a gente agrupa tudo isso para fazer o gradiente em qualquer sistema que seja ortogonal, ou seja, curvilíneo, esférico e outros, além do cartesiano. E o divergente e o rotacional. Então, vamos dar uma olhadinha nesse vídeo aqui agora, como é que eu faço a definição desses gradientes, rotacional, que mais? Divergente e o laplaciano também, que é o gradiente duplo para sistemas curvilíneos e outros que sejam ortogonais. Então, lembrando que do material anterior, o vídeo anterior da playlist, a gente definiu o vetor dr, que é uma variaçãozinha no plano, ali no plano 3, plano não, uma variaçãozinha no 3D para qualquer sistema coordenado. Então seria H1 DU1 E1, H2 DU2 E2, H3 DU3 E3. Esse foi o que a gente viu. Onde agora eu posso trabalhar tanto no cartesiano, se for cartesiano, esses fatores de escala são 1, que são os Hs. Se for cilíndrico, o H2 vai ser R e assim por diante. Você pode achar para vários. Nos livros de mecânica dos fluidos, aquele livro do Ares, ou Papanastácio, você vai achar fatores de escalas para vários sistemas diferentes, como o esférico e outros. Então a gente tem essa expressão aqui, beleza. Mas a gente está procurando o gradiente, o divergente e o rotacional. Então aqui, nesse vídeo agora a gente vai ver como é que fica o gradiente, que ele fica assim, na verdade, eu já coloquei aqui um spoiler, mas eu vou deduzir aqui rapidinho. A gente vai ver como é que eu aplico isso aqui, e como é que fica também o rotacional e o divergente. Então, continuando desse pedaço aqui, nós vamos fazer essa definição. Nota que ela funciona para o cartesiano também. No cartesiano, a gente estava usando só esse gradiente de φ, por exemplo, ele dava EI, DI, φ. Só isso. Agora a diferença é que nota que vai aparecer esse H, que é o fator de escala, que é o que faz a diferença entre os sistemas quando eles são ortogonais, mas não cartesianos. Então, a gente pode escrever, se vocês forem lembrar, a gente começou com a definição da derivada. Então, se a gente pegava a derivada de φ, para um sistema qualquer, ela era dφ igual dr gradiente de φ. Isso aqui vale para qualquer sistema. O que muda é quem é dr e quem é o dφ. Qualquer sistema ortogonal vale isso aí. Quem vai mudar são esses valores aqui. Quem são esses valores? Então, se a gente considera que o nosso φ está sendo escrito em função das variáveis do sistema que eu estou olhando, por exemplo, se isso aqui for o sistema cilíndrico, isso aqui seria R, θ e Z. Se for o cartesiano, isso aqui seria X, Y e Z, depende de qual você está considerando, mas eu estou falando de forma genérica agora. Eu posso escrever que a derivada, ela sempre é a derivada parcial com relação a cada uma das variáveis. Então, se ele depende dessas três variáveis apenas, aí ele vai ser a parcial do dφ du1, ou seja, a quantidade que ele varia com relação à primeira variável, segunda variável, terceira variável. Nota que eu fiz esse tipo de abertura em vários lugares. Tu pode fazer isso sempre com qualquer variável. Se tu tem a variável e ela depende de outras duas ou três variáveis, se você sabe quais são, a derivada dela é a parcial da derivada de todas elas. A gente já viu que eu posso fazer, então, vou puxar lá de cima. Vou puxar daqui agora e juntando esses dois, vou igualar isso daqui com isso daqui. Então, eu poderia dizer aqui
Juntando os dois lados, então eu poderia dizer que esse dφ, duu, d1, dφ, u2, dφ, u3, então isso daqui que é isso daqui, é igual ao dr, que está lá em cima, então, H1, DU1, E1, H2, e o 3, isso daqui é esse dr, que está lá em cima, produto escalar com gradiente de φ. Esse produto escalar é gradiente de φ, esse produto escalar é gradiente de φ. Beleza. Agora eu vou abrindo eles. Ou, né, eu poderia escrever isso aqui, então, eu vou agrupar esses dois juntos. Isso aqui daria equivalente a H1, DU1, E1, produto escalar. Lembrando que o produto escalar é entre as partes vetoriais. Então, a parte vetorial é isso aqui, isso aqui e isso aqui. Então, eu só estou agrupando desse formato. Mais H2, DU2, E2. E óbvio que não vai caber aqui, né? Nunca cabe. H3, DU3, E3, gradiente. Isso aqui é o equivalente a essa segunda linha aqui. Podia escrever assim, que é igual aquela parte das derivadas lá em cima. Agora, como eu sei que o 1, o 2 e o 3 são coordenadas independentes, e o que eu quero dizer por independentes é que uma não depende da outra. Por exemplo, x não depende de y, que não depende de z. R não depende de θ, que não depende de z. Elas são coordenadas independentes. Uma coordenada não depende da outra. Eu posso tratar elas por parcelas. Como uma não depende da outra, eu posso tratar esse pedaço aqui, que ele é simplesmente igual a parcial do φ com a primeira coordenada, porque ela não depende das outras duas. Então, quando eu tiro a parcial do φ com relação a U1, vai aparecer tudo que depende de U1, que seria essa parcela aqui, porque eu acabei de dizer que as coordenadas em si não dependem uma da outra. Ou eu poderia escrever também E1, né? Gradiente, que é essa primeira parcela ali dentro, passar o H para o outro lado, 1 sobre H1, dφ, dui, e nota que esses dois du's aqui se cortam. Isso aqui é, na verdade, se você for olhar, isso aqui é um produto escalar do vetor base com o gradiente. O gradiente em si, lembrando que esse cara também é um vetor. O gradiente de escalar é sempre um vetor. Então, na verdade, isso aqui são as componentes desse vetor gradiente em E1. Ou seja, isso seria a parte que iria na frente do I, se fosse cartesiano. Quando eu faço E2 com o gradiente, vai ser a parte que vai na frente do J e o outro do K. Então, eu posso simplesmente agrupar, já sabendo que eles são as componentes, né? Porque sempre que eu faço um produto escalar, o rebatimento naquela direção. Esse E1, lembrando que ele é unitário. Ele é o vetor unitário base. Posso fazer de forma análoga para as demais coordenadas. E o que nós temos é gradiente de φ é simplesmente cada uma das suas componentes que multiplica o vetor base daquele cara. Então, isso vai dar EI H1 dφ dui, que é isso daqui, que multiplica o vetor base dele, mais da segunda coordenada e o da terceira coordenada. E esse é o gradiente, então nota que apareceu o H aqui embaixo dividindo, que é como estava no slide anterior. Gradiente agora de uma forma geral é o EI, o HI,
DI, φ. E essa expressão vale para qualquer sistema. Nota que ele vai dar certo. Para o cartesiano, o H é 1. E ele funciona como estava antes. Então, essa é uma expressão para o sistema de coordenadas UI, independente de qual for, desde que ele seja ortogonal, onde o vetor base são EI. Então, por exemplo, se eu fosse escrever isso aqui para o radial, ou para o radial que eu digo o cilíndrico, né? Que é o que a gente está trabalhando. O gradiente de um escalar qualquer vai dar derivada de φ com a primeira coordenada, que é o R. O HR, ele é 1, então é só isso. Derivada de φ com a segunda coordenada, que é o θ. Agora, aqui, se você for lembrar, o Hθ é R. E mais derivada de φ com a terceira coordenada, que é o Z. E o Hz também seria 1. Então, aqui a gente tem que o HR é 1, Hθ é R e Hz é 1. Nota que para o cartesiano, ele vai dar já o que a gente tinha. No cartesiano, ele vai dar, o gradiente vai dar dφ com relação à primeira coordenada, que é o x, em I, dφ com relação à segunda coordenada, que é o y, em j, e dφ com relação à terceira coordenada, que é o z, em k, porque os h's são todos uns. Então, aqui o hx é 1, o hy é 1 e o hz é 1. Então, a gente voltou ao que a gente tinha, só que agora de uma forma geral. Então, nota que se você tiver esses h's para qualquer sistema que seja ortogonal, tu tem como é que se escreve o gradiente de um escalar certinho. Nota que está faltando ainda esse é só o gradiente, falta o divergente e o rotacional, que nós já vamos ver, mas antes vou mostrar um exemplo aqui, que são a dependência dos vetores de base com a posição. Então, por exemplo, considere esse sistema que eu estou desenhando aqui. Nota que eu tenho o x e o y, que é o cartesiano, e tenho o r e o θ, que é o cilíndrico. Então, estou interessada aqui eu quero saber como é que eu escrevo dEr com relação a θ, dEθ com relação a θ, dEr com relação a R, dEθ com relação a R também. Que é o que a gente chama de dependência dos vetores base com a posição. Ou seja, quando eu ando esse pontinho aqui, como é que varia ER com R com θ e como é que varia Eθ? Nota que para o x e y, lembrando que o vetor base do x e y ele não varia, né? E se eu fosse desenhar o x e y aqui, ele ia ficar aqui assim de novo. Então ele só translada para frente e para trás, né? O cilíndrico ele gira, por isso que ele tem uma dependência. Então, nota que se eu quisesse fazer isso aqui, a primeira coisa que eu faço é escrever o ER e o Eθ em função do EX e do EY. Então, nota que o EX está aqui, o EY está aqui. Então, eu ia pegar esse desenho ali, vou decompor o meu ER. Então, por exemplo, o EX vai estar para cá, né? E o Y aqui. A componente dele. Essa aqui vai ser a componente do ER na direção X. E essa aqui é a componente do ER na direção Y. Nota que está pequenininho ali, mas isso aqui no meio é o θ. Então, para eu fazer essa decomposição, é só eu rebater. Então, o ER cosseno de θ vai dar a direção X e o R seno de θ vai dar a direção Y por causa de seno e cosseno. Então, por exemplo, o meu ER eu posso escrever ele como EX cosseno de θ
EX porque é a direção EX, lembra que eles são todos unitários, mais EY seno de θ. Esse é o R. Para o Eθ eu posso fazer a mesma coisa, só que eu vou decompor, ele tem essa componente aqui, e essa componente aqui, e tá aqui o meu θ. Então agora, se você for ver, o Eθ, que é esse vetorzinho aqui, eu rebato com o cosseno, ele vai agora na versão vertical, eu rebato com o seno, ele vai na direção X. Só que nota que para Y, quando eu faço o cosseno, ele aponta para cima, positivo, na direção X, na direção Y. Só que quando eu faço o rebatimento para EX, ele faz um vetorzinho para trás. Então, essa é a direção menos X. Então, aqui vai dar menos EX seno de θ mais EY cosseno de θ. E agora eu consigo tirar as minhas derivadas para saber como é que ER funciona, varia com como é que cada coordenada varia. Então, por exemplo, d ER de θ é eu pegar isso daqui e derivar com relação a θ. Isso aqui vai dar o EX, cosseno na derivada, mais EY com a derivada do seno. Isso aqui vai dar menos EX seno de θ mais EY cosseno de θ. Nota que o EX e o EY não são derivados porque eles são considerados constantes, eles são vetores unitários do sistema cartesiano. Eles não variam com θ e com R, porque eles andam sempre igualzinho, eles não mudam a direção. Então, o do sistema EX e EY, eles não variam eles não variam com relação a θ e R. Quem varia são quando você gira os sistemas. Então, isso aqui, se você for ver, é exatamente igual ao que está aqui. Isso aqui é o Eθ. Ou seja, a variação do vetor base R com θ é o próprio Eθ. Eu ainda poderia fazer, se for ver, eu não vou colocar aqui inteiro, mas se você fosse fazer agora o θ, que seria esse cara com relação a θ, ele vai dar menos R. E com relação a R, ambos dão zero. Porque não tem a variável R nesses dois caras aqui. Então, isso aqui, por exemplo, é um exemplo de como eu faria para ver a dependência dos vetores base com a posição, como é que eles variam. Então, o que ele está me dizendo aqui é que quando eu vario θ, o meu ER, ele varia com relação a θ. Sim, porque quando eu vario θ, eu estava aqui o meu ER, θ1. Andei para um θ2, o meu ER, ele mudou o ângulo. E o quanto que ele mudou? Ele estava, vamos tentar ser, digamos que ele estava assim inicialmente, o ER1. Ele andou o equivalente ao Eθ. Mesma coisa para o Eθ. O Eθ andou com o próprio θ, ele também girou, porque ele estava para cima, e ele foi para o lado. Agora, o R com R não varia, por quê? Quando eu ando com R, eu só vou andar para frente. Então, por exemplo, esse é o meu primeiro ponto, então tá aqui o ER. Quando eu ando quando eu ando R, quer dizer que eu vou andar mais para frente. Nota que o meu ER continua apontando para o mesmo lado. Então ele não varia, é isso que ele quer dizer. Não variou a direção. O θ, a mesma coisa. Eu estava aqui, Eθ, apontando nessa direção. Aqui eu vou estar apontando na mesma direção, então ele não varia. É isso que ele quer dizer. Só varia
quando eu mudo o ângulo, porque daí eu estou apontando para cá e depois eu estou apontando para cá. O θ também, estou apontando para cá e depois estou apontando para cá. É isso que ele está querendo dizer. Agora, como é que fica o divergente e o gradiente e esse monte de coisa? Tem toda uma dedução gigantesca. Como eu fiz para o gradiente, foi uma dedução ali. Lembra que a gente teve que fazer o dr até chegar lá? Você pode fazer uma dedução também para o divergente, que seria esse cara aqui. A dedução para o rotacional e a dedução para o laplaciano. Eu não vou fazer a dedução inteira aqui. Para quem tem interesse na dedução inteira, eu recomendo o livro do Papa Anastácio, que é o Viscous Fluid Flow. Lá você vai ver essa dedução completa. Aqui eu só ponho para a gente poder trabalhar nas aulas para frente como é que fica o divergente. Então, nota que acontece que aparecem os fatores de escala, onde antes não aparecia. O rotacional, novamente, aparece os fatores de escala, em vários lugares, e o laplaciano aparece os fatores de escala. Então, por exemplo, quando você faz a equação de calor, condução de calor pura, no sistema cilíndrico, tu vai ver que vai aparecer uns R's no meio do caminho, porque esse H2 é R, quando você faz o sistema cilíndrico. E aí ele aparece um R aqui, aqui e aqui. Então é isso que a gente usa quando a gente vai fazer sistemas cilíndricos ou esféricos, principalmente, ou algum outro sistema que seja ortogonal. Nota que a diferença para o sistema cartesiano era quando a gente fazia o nosso, por exemplo, divergente no sistema cartesiano, ele dava só d de x do vetor, d de y do vetor, d de z do vetor. Porque o H1, H2 e H3 são 1. Esse era o que a gente estava acostumado para o cartesiano. Agora, no cilíndrico, o H2 seria R, R e R. Então, a gente tem que tomar esse cuidado quando for mexer com sistemas que não são cartesianos. Isso aí é a parte que a gente usa para sistemas coordenadas curvilíneas, que são ortogonais. Como eu falei, para quem está interessado no coordenadas esféricas, olha também o livro do Papa Anastácio, que lá tem o H1, H2 e H3 para o esférico. Como eu falei, você não precisa deduzir os H1, H2 e H3 eternamente. E isso aqui finaliza a parte de coordenadas curvilíneas. Agora a gente começa a aplicar isso para cinemática dinâmica e mecânica dos fluidos, que realmente é o que essa playlist está interessado.